Vessone, líder, palpita. Eu depois, Massini depois e o Arnaldo. E o Arnaldo, por último, dá o seu palpite. Vamos lá, vamos colocar os jogos na tela aí. Lembrando, na classificação, o Vessone é o líder, né? Eu tô dando uma encostada. Massini acertou alguns jogos aí também, E o Arnaldo está na última posição com 39 pontos. Eu tenho 50 e tal, né? Eu tô a 5 pontos de você. Foco, tem muita rodada ainda. Vamos lá. Não é? Olho na tela para os jogos e vamos palpitar aqui. Cadê? Olha lá. Vamos começar com Criciúma e Botafogo. 2-0 pro Botafogo. 1-1. 1-2. Bom, o Thiagão mandou eu ousar. arriscar. 2-1 pro Criciúma. Ih! Grêmio Internacional. O cara tem 3 fichas, tá fechando o cassino. Vamos que vamos. Bom palpite, Vessá. Grêmio Internacional? Eu vou no 0-0. Ah, ô Tiras. Eu vou nessa também, vai. Também? 0-0, vai. Não, para. Ei! Pode voltar, não? Pode. Pode? 2-1 pro Inter. 2-1. Depois não me fala que falou 0-0 antes. Não, 2-1 pro Inter. 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Inter, Massa? Fora de casa. Sim? Pode ir cá, não. Neutro, outro Pereira. Cuiabá e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense sem treinador. Jair Ventura demitido. 1-0 Cuiabá. 2-0 Cuiabá. 2-1 Cuiabá. 1-1. Bom palpite, bro. Ele tá ousado, ele tá na ousadia. Ele tá tirando diferença. Thiagão. Vasco e São Paulo em São Januário. E agora? 1-0 Agora eu quero ver. 0-0. Porra. Ah, não, Bela. É 1-1. 2-1 pro São Paulo. Ousadia e alegria, hein? Bahia e Cruzeiro. Jogão, hein? Duro, hein? O gasto. Bom jogo, hein, cara? Eu vou de 2-1 pro Bahia. Era o meu palpite. Eu vou de 2-1 pro Bahia, vou seguir. 1-1. 1-2 ganha o Cruzeiro. Ou vai ou racha. Ou o cara assume a liderança. Vamos lá, Thiago, caramba. Aí teremos Ele vai culpar o Thiago se ele ficar na lanterna, hein? Vai falar que caiu Atlético comigo. Paranaense e Corinthians. Razão ou coração? Palpite. Palpite. 3-0. Furacão. Isso é razão ou é Que coração? isso, meu? Não pode acontecer Isso é razão. Olha isso. Não, que 3-0. Vai ser 1-0 pro Furacão. 2-0 Furacão. Eu não vou falar que tem gente que o Bala tá tipo. Não, o Bala tá me ajudando. O Bala tá te cara. ajudando, porque aqui ninguém tem ajuda. Não, o Thiagão canta tudo. Não, uma coisa, vai. Não, ele cantou a estratégia. Tá bom, chega, que o Bala. Chega. Não, tudo bem, quer participar, pode participar. Só pra deixar claro aqui. Participar. Não, claro, pode participar. À frente do público. Pode participar, só pra deixar claro que o Bala. Não tumultua, eu tenho que palpitar aí nesse Vai. jogo. Tento 1-1. Empate. 1-1. Tá bom. 1-1? Meu, tá? O meu é 2-0 Furacão. Tá bom. Fluminense e Flamengo. Agora eu vou ver eu. Quero ver. O que vai fazer? 3-0 Flamengo. Lá. 1-2. 2-1 pro Flamengo. 1-2 é bom, hein? Hã? Perde pro Bala, ele que é teu. Não. Seu guru. Ele que é o cara. Nem vou olhar pra ele. Não, Bala, fala aí. 2-1 Fluminense. Olha lá. Ih, me deram empate, então vai ficar 1-1. Que isso, vocês estão loucos. Bragantino e Vitória. 2-1 Bragantino. 2-0 Bragantino. 1-0 Bragantino, pra ficar diferente do time. Putz, você quer que eu dê vitória 1-2 ou empate? Tô com as duas opções. Olha o Carpini lá, mas esse Braga cara, não faz nada, você cara. tá pensando errado. Você não tá respirando. Pensa no líder. 1-1. Tá? Atlético Mineiro e Fortaleza. Arena MRV 1-1. Aí eu milito, aí já pode Quer dar um aviso já prévio. pode ir na imigração com o professor Boni ali, hein? Quer dar um aviso prévio
Não, é isso? 1-1? Não, 1-0 o Galo. 2-1 Galo. Empata, foi empate? Foi... Paulinho e Hulk estão de volta. 1-2. Aí o professor Milito vai encontrar o professor Bueno no aeroporto, hein? Hã? Agora, vamos ver agora. Palmeiras e Juventude. Essa é a barbada da rodada. 4-0. Puta, meu tio, desculpa. Ousadia. 2-0. Bom palpite. 2-0 verde. Tento a 1. Sério, o cara tá de brincadeira. Ele tá esculachando. Ele até merece a liderança. Ele merece a liderança. Se acontecer, né? Não, se acontecer isso, Vamos dar 6 pontos pra ele. Rodada que vem, o Fluminense é líder do campeonato. Vai, tchau, caramba. Bom. Hoje, presidente, mas ídolo do Vasco da Gama, a recomendação de protesto para o jogo contra o São Paulo de ir a São Januário para até aquecer o comércio e tal, mas não entrar, o que para mim é muito perigoso, porque aquela coisa, o pai leva um filho para entrar, pode ser ali, né, acossado e tal, então é realmente uma coisa perigosa, mas é um momento dramático e ainda mais se a gente entrar no rumor da volta do Ramon Dias, porque assim, a gente já viu muita coisa maluca no futebol brasileiro, mas essa, se for, é masterclass, hein, Zupac? O Ramon, e a gente tem que lembrar a maneira que o Ramon Dias foi demitido, né? O Ramon Dias foi demitido minutos após o Vasco ser goleado pelo Criciúma, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, através de um tweet que foi ordenado pelo ex-CEO do Vasco, né, o Lúcio Barbosa, recém-demitido, descontinuado do seu cargo. Minutos depois, o Ramon Dias vem para a coletiva, né, ele e o seu filho, Emiliano, eles vêm para a coletiva e dizem que faltou respeito, porque não era assim que eles tinham que ser demitidos. Aí o Vasco diz que não, foi ao contrário, que foi o Ramon e o Emiliano que entregaram o cargo. Isso ainda sob a administração da 777. É toda essa confusão que ninguém sabe de fato como sucedeu, né? E de que maneira juridicamente que ela vai terminar. O Ramon é destituído do cargo, a 777 contrata o Pedro Martins para ser o CEO de futebol no lugar do Alexandre Matos, né, para ser o executivo de futebol no lugar do Alexandre Matos. Eles filtram e caminham a conversa para fechar com o Álvaro Pacheco, acertam tudo com o Álvaro Pacheco, a 777 é destituída juridicamente do poder do Vasco, o Pedrinho assume. 4 jogos depois, o time numa desgraça danada, o time não joga nada, o Pedrinho demite o Álvaro Pacheco com 4 jogos, o Pedro Martins se incomoda com essa saída e também acerta o seu desligamento do Vasco, e o Pedrinho quer recontratar o técnico que a 777 demitiu, agora que o CEO, que era da 777, não está mais lá. Não é confuso? É muito confuso. É muito confuso, mas é o Vasco da Gama. E aí fica a minha dúvida, isso daqui a alguns meses, a 777 derruba a liminar do Pedrinho e volta para o poder, ela vai de novo demitir o Ramon Dias e de novo contratar outro técnico? Qual é a paz que o Vasco da Gama vai encontrar? Em que momento que o Vasco vai conseguir tocar o seu projeto? E qual é o projeto? De quem é o projeto? Quem vai bancar o projeto? Tem dinheiro para bancar o projeto? Então são muitas perguntas e quase nenhuma resposta para o Vasco. Então, assim, eu acredito piamente nas melhores intenções que o Pedrinho tem de botar o Vasco num bom caminho, mas o cenário atual é de um caos muito grande, né? De uma incerteza muito grande, de uma instabilidade sob todos os aspectos, inclusive técnica, dentro de campo, porque o time é muito limitado e por isso está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É o famoso vamos aguardar, porque tal qual o Corinthians, o Vasco é uma novidade por dia e o plot twist está sempre pronto para acontecer. O da vez é a volta do Ramon Dias. O Pedrinho também pode fazer isso. Então a gente vai chegar no Vasco. Que tem o quê? O Vasco tem o quê? Porque São Januário agora, a gente sabe como isso também tem virado um ambiente de pressão, né? De muita briga também, dentro da torcida mesmo do Vasco, né? O torcedor no momento... Nossa, coitado. O torcedor, no momento, ele tem para... O que ele pode se apegar? Talvez o retorno do Payet, Aí. a contratação do Coutinho e a possível chegada do Souza. Deixa o Payet por último. Por quê? Não, e o Pedrinho vai ter que reconstruir do zero. Mas então o Vasco ele pode ter um reforço que nem... Bom, o Fluminense vai ter um reforço importante, que é o Thiago, né? Ele pode ter um fator novo, que é o treinador que vai chegar. Pode ser. Ele pode mudar. Do Vasco nenhum foi muito Esse convincente. é um aspecto, sim.
Vocês sabem que, assim, acho que é consenso que se o Fluminense é quem tem... Consenso não, a Mari pensa que é o Grêmio. Mas se a gente entende aqui na maioria que o Fluminense é quem tem mais recursos, a gente também fecha que o Vasco é quem tem menos recursos. Sim. E essa é a diferença entre o Vasco e o Corinthians. O Corinthians tem mais capacidade técnica, um pouco mais, né? Individualmente, potencialmente, no elenco que possui, do que o Vasco. Então, assim, se a gente for botar notas, né, quesitos, né, um por um, e aplicar média para cada um dos dois, Vasco e Corinthians, para cada quesito, eles vão ter notas muito parecidas. Quando chegarmos no fator técnico do elenco, a nota do Corinthians é maior. Então, por isso que eu acho que é adequado colocar o Vasco como quem tem, dentre os quatro, a menor perspectiva de se livrar desse C4. Mas ainda tem muito campeonato pela frente, meus amigos. Talvez o fato do Vasco... Que assusta, né? Olhar para a tabela e ver essas 4 equipes, né? É isso, né? E 2 cariocas lá em cima 17 brigando títulos pelo topo, brasileiros 2 do C4. cariocas lá embaixo. Posso cometer uma loucura? Não, uma loucura assim. Algo que pode Atenção, digital, vai dar corte. O torcedor não enxerga isso agora. É difícil enxergar, mas algo que pode favorecer o Vasco é um elenco e um clube que estão acostumados a jogar no limite para sair dessa situação de briga contra o rebaixamento. E se a escolha for o retorno do Ramon Dias, ele foi o técnico que liderou o milagre da última temporada. Pode se aproveitar de um estado eu ia perguntar isso para você. Se a gente entende que o risco do Fluminense é não conhecer, não entender essa realidade, o fato de entender essa realidade pode ser positiva para o Vasco? Eu acho que sim. Ela pode ser, e ela pode ser desanimadora também, né? Porque daí você já tá cansado de... De novo, né? É isso que eu ia falar. Uma coisa é você... eu tenho casca porque todo ano eu sofro. Eu não sei se o corpo do torcedor aguenta mais um ano. Todo o ano. problema é você falar, cara, e lá vamos nós. E Vasco e Bragantino. Você sentir a atmosfera, você ter esse contato com o torcedor, você percebe o seguinte, por mais que vire um hábito, né? E as pessoas se acostumam com as coisas, especificamente em relação ao Vasco, depois da narrativa da venda do futebol, veio junto um sentimento de mudança, que na prática não se confirma. Então, a gente precisa tentar dissociar o que é o Vasco de 21, 22 para cá, eu quero o Vasco até a última queda em 20. São situações diferentes, porque até então era um clube associativo muito lanhado, caindo sempre. Agora é uma SAF caindo. Será que isso vai acontecer? E se acontecer, será que o torcedor está realmente pronto para viver uma experiência, sendo que agora disseram para ele que isso vai acontecer mais? Eu tenho minhas dúvidas. Não da paixão. A paixão, para mim, ela vai continuar sempre existindo, sempre sendo preponderante. Mas do nível de costume, como traz aí o Donan, eu tenho dúvidas.